É com enorme prazer que abrimos mais uma mesa temática do 22º Encontro Regional da Abrapso Minas. Sejam todos bem-vindos. Esperamos resgatar histórias e reflexões importantes nas apresentações de hoje. Agradecemos a disponibilidade e participação dos componentes dessa mesa, que são a Camila de Fátima de Souza, que é membro das Comissões de Orientação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais e Orientação em Psicologia do Esporte do CRP Minas Gerais, e estuda as relações étnico-raciais pelo coletivo de GG, trabalhou em Psicologia do Esporte em clubes de iniciação esportiva e projetos sociais, atuante na clínica organizacional do esporte antirracista. A Paula Ângela de Figueiredo e Paula possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, possui mestrado em Treinamento Esportivo pela Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorou-se em Psicologia Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Núcleo de Estudos de Psicanálise e Sociedade. Atualmente é professora assistente da terceira da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais desde 2002. É psicanalista praticante e especialista pelo Conselho Federal em Psicologia e Psicologia Clínica, atendendo consultório particular, clínica social e clínica psicomotora. O Fábio Henrique Alves da Silva, graduado em Psicologia pela PUC de Minas Gerais, com ênfase em políticas públicas, possui experiências profissionais no trabalho com pessoas com deficiência, sendo sua primeira experiência profissional a contração inclusiva dentro da proposta de inovação tecnológica da startup Avulsa Contratação Inclusiva. O interesse por estudar sobre racismo no futebol surgiu pela sua paixão pelo esporte aliada à identificação da pauta racial. Agora eu passo a palavra para a nossa mediadora, Camila de Souza. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu sou a Camila, vou fazer a mediação da mesa. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite, de participar da Abrapso nesse momento. E o nosso intuito hoje na mesa é colocar um pouquinho mais sobre a psicologia do esporte e a atuação que nós temos aqui em Minas Gerais. E eu quero deixar algumas reflexões ao longo do nosso encontro de hoje, de como temos muitos atletas, grandes atletas, e como que o racismo, a misoginia, o machismo e outros preconceitos e outras discriminações afins, outras estruturas operam para que a gente não consiga atingir esse grande público e esse grande palco que é o esporte. Ele tanto é um palco que a gente pode e deve utilizar como espaço antirracista e antimisoginias e afins, mas também hoje ele é utilizado como um dos maiores palcos para disseminar essas grandes estruturas, grandes estruturas que excluem as pessoas, excluem determinados grupos. Bom, vamos lá. Considerando o esporte como um fenômeno sociocultural de ampla escala, que funciona como uma caixa de ressonância de tudo que acontece na sociedade de uma maneira geral, sabemos que o conceito de raça, os comportamentos esperados para determinado gênero e qual orientação é considerado normal, são construções sociais que precisam ser amplamente debatidas no fazer psicológico dentro e fora da prática esportiva. A prática social e política da psicóloga deve possibilitar a todos e todas o exercício da cidadania sem discriminação. Isso não é diferente com os psicólogos do esporte, que consideram o direito ao esporte e ao lazer enquanto direitos constitucionais, tão importante quanto o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, à cidadania, o direito de estar nesses espaços, entre outros. Em nossa opinião, é através do direito ao lazer que se trava uma luta anticapitalista, que visa melhorar o índice de desenvolvimento humano, pois ele mostra o quanto uma sociedade está próxima de alcançar a tão almejada qualidade de vida.
Essa mesa irá apresentar 2 pesquisas que demonstram os motivos pelos quais o esporte, tal como está hegemonicamente organizado enquanto rendimento, deixa de acolher a diversidade dos corpos e subjetividades. Cenas de violência ocorrem e são constantes. E dentro dos compromissos da psicologia, o compromisso ético-político com a diversidade é o que mais fortalece o ânimo de lutas de psicólogos e psicólogas do esporte, para que ele inclua a diversidade de corpos em todas as suas manifestações, seja na profissionalização ou seja no âmbito de lazer. A mesa se restringirá a pesquisas sobre questões de gênero e sobre racismo no futebol, demonstrando que é um mito a crença de que o esporte é um espaço democrático. Aliás, ele é antidemocrático, na prática ele é isso, né? Onde todos são os responsáveis pelo próprio sucesso. Quanto à questão de gênero, demonstraremos por que é difícil no capitalismo as mulheres concorrerem em condições de igualdade a cargos de treinadoras e dirigentes esportivas, a despeito da qualificação e competência para os cargos. Vamos abordar sobre a especial segregação que mulheres trans no âmbito esportivo, demonstram que isso se baseia em um preconceito judaico-cristão, mas que tem usado uma certa medicina bem entre aspas, tá bom? Para segregar os corpos que não se enquadram à produção normal de testosterona para os sexos. Em relação ao racismo, apresentaremos uma pesquisa sobre como ele estruturou o campo esportivo ao longo da história do futebol no Brasil, já que foi esse o esporte eleito para representar o sentimento nacionalista a partir do desempenho nas Copas do Mundo da FIFA. Estaremos divulgando as resoluções número 01 de 99 e de 01 de 2009, que orientam a prática das psicólogas nas questões de gênero, e a resolução 18 de 2002, que orienta a nossa conduta em relação à questão racial. Diante de cenários tão desafiantes como os temos presenciado nacionalmente e internacionalmente em relação aos preconceitos contra as mulheres e os negros, devemos lutar para combater qualquer tipo de silenciamento e comportamento de ódio. Cá estão comigo, né, o colega Fábio Alves da Silva, né, que ele é psicólogo também, formado pela PUC, tem um artigo publicado, né, Os Impactos do Racismo da Subjetividade do Jogador de Futebol Negro, juntamente com a professora Paula, que está aqui conosco, né. A Paula, ela é graduada na PUC de Minas, né, doutora de Psicologia Social pela PUC de São Paulo, é mestre em treinamento esportivo pela UFMG e é professora também do curso de graduação da Educação Física, supervisora de estágio de Psicologia do Esporte da Unidade São Gabriel, ambos pela PUC de Minas, né. E fez parte do Clube Atlético Mineiro, né, de 2002 a 2012, e hoje é integrante do grupo de Psicologia Social da Fafiche, né, faz parte da UFMG. Ela é psicanalista praticante em consultório particular. Eu, Camila, né, sou psicóloga organizacional, né, como a Mariana me apresentou também, né, atuo hoje especialmente com a psicologia organizacional e clínica, mas a minha formação é sobre psicologia do esporte. Né. Fiz parte da FEAD por um bom tempo, fiz estágios na área, né, fiz também trabalhos na área com os projetos sociais, né, e a grande percepção que nós temos é que o esporte entra como uma ferramenta, um instrumento utilizado principalmente pela psicologia do esporte, né, para agregar e para incluir as pessoas na sociedade. Mas quando chega a parte de profissionalização ou minimamente de uma iniciação dentro do esporte, acontecem as barreiras para que esses atletas sejam integrados aos clubes de futebol, aos clubes de esporte em geral. Lá acontece o que a gente já conhece como racismo institucional, né? E principalmente vem com as meninas, né? As meninas que passam, ou tentam minimamente iniciar uma carreira dentro do esporte, elas sofrem também uma questão
corporal, né, de dizerem que elas não fazem parte do esporte porque elas são mais fracas, bem entre aspas, né, ou que elas não deveriam estar ali, que deveriam se dedicar a outras atividades, né. Quando se chega, então, sendo uma mulher preta, né, aí a coisa fica pior, né, porque como assim uma pessoa, uma mulher negra se interessa por um esporte, né? Isso é incabível, principalmente quando se chega à adolescência, à juventude, que você quer profissionalizar, se profissionalizar no esporte com que você gosta, né? Isso se torna incabível. Então, é uma jornada dupla. Daí, quando se encontra com orientação sexual, né? E outras questões mais aprofundadas, mais detalhadas de gênero, a representatividade é praticamente inexistente, né, e os problemas, né, as limitações que colocam para essa pessoa estar presente, né, num esporte profissional são ainda maiores. Temos poucas pesquisas, né, com esses recortes raciais, de orientações de gênero, orientação sexual, né. Convido a todos, né, da psicologia social que nos auxiliem nessas pesquisas científicas, né, para representar cada vez mais essas pessoas, né, existem, estão aí, são brasileiros como nós, né, e que a gente necessita dessa parte para representar e dizer que o esporte ele pode ser mais democrático. No momento, ele é antidemocrático. Então, eu passo a palavra para o meu colega Fábio, para se apresentar e apresentar a sua pesquisa também. Boa tarde, eu me chamo Fábio, como a Mariana e a Camila já me apresentaram, eu sou formado em psicologia na PUC, me interesso sobre a temática do racismo desde o início da faculdade, mas decidi me aprofundar mesmo no estudo de conclusão de curso, na monografia. Um pouco da experiência que a Mariana trouxe, trabalhei com contratação inclusiva, acho que é um ponto importante de se mencionar, porque quando eu atuei nessa área, voltada justamente para um RH exclusivo para pessoas com deficiência, eu pude ter um contato com uma realidade totalmente diferente. Então, eu pude ver como as pessoas consideradas fora da norma são excluídas. E isso linka um pouco com o que a gente vai trabalhar hoje, porque, de certa forma, a gente vai falar de exclusão. Falar de futebol e racismo é falar de exclusão, é falar de coisas negativas, porque a gente espera ouvir coisas boas, porque futebol movimenta nossos sentimentos, o futebol movimenta a nação, movimenta o país, é o espírito nacionalista que está em jogo, mas nem sempre nem sempre as coisas são como a gente enxerga, nem sempre as coisas são como a mídia mostra para a gente. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu pensei o seguinte, olha, eu queria trabalhar sobre o futebol, mas o que eu ia colocar em jogo? O que ia entrar ali? Então, até em uma partida de futebol, no futebol inglês, uma partida entre Newcastle e Manchester United, foi em novembro de 2017, um jogador francês, negro, Paul Pogba, ele comemorou um dos gols dele com os punhos cruzados. Então, aquilo foi algo que me instigou. Eu pensei assim, por que ele está fazendo aquilo? O que me instigou mais é porque punhos cruzados são geralmente movimentos de torcidas brasileiras. Então, aqui em Minas, a Galocura sempre está fazendo esse gesto nas arquibancadas. Eu me perguntei, qual que é o significado para ele daquilo? Então, eu vi uma notícia que não só ele, mas outros jogadores na Espanha, na Holanda, se não me engano, estavam comemorando dessa forma, porque naquele paralelo com aquele momento estava acontecendo um forte movimento de neoescravidão na Líbia. Então, o que acontecia? O pessoal, tentando fugir do continente africano, em um determinado ponto eles eram capturados por piratas e muitas vezes outros negros para serem vendidos para o mercado negro. Então, acaba que, consciente daquele momento, os jogadores negros utilizaram do contexto do futebol para expressar a posição deles, para expressar os sentimentos dele. Então, vem muita questão. O futebol é realmente um campo político? Inclusive, na Copinha, aqui no Brasil, 2018, o Thiago Leifert,
em uma das apresentações dele, ele disse, olha, o futebol ficou chato, porque virou campo político. Futebol não é campo político, é só futebol. Então, assim, é uma tentativa de barrar a manifestação de jogadores. São contextos, são lugares diferentes, mas são manifestações claras de um silenciamento de jogadores. E isso abarca os jogadores negros de uma forma estrondosa, porque a gente vê hoje o futebol ele é visto como uma forma de se ascender socialmente. Então, muitos garotos da periferia, de diversos contextos, pensam o seguinte: olha, o futebol é uma forma de estourar, de conseguir dar uma vida melhor para minha família, de realizar os meus sonhos. É visto como isso, porque a gente tem diversos exemplos, a gente tem Neymar, tem outros jogadores que são referências mundialmente que começaram lá de baixo. Então, serve de inspiração para muitas pessoas, para muitos garotos, e muitos deles negros. Então, o futebol tem esse caráter, tem como é que eu digo, essa imagem de ser uma porta de entrada para o sucesso, de ser uma porta de entrada para alcançar uma vida melhor, mas ele é excludente. Porque o que acontece? Um jogador, em média, a carreira dele o profissional começa aos 18 anos de idade, pelo menos no Brasil você precisa ter 18 anos para poder jogar profissionalmente fora, e 17 para 18 para 16 anos mais ou menos para jogar no time profissional. Então, assim, começa, vamos colocar 18 anos e se encerra aos 40. Temos exceções, mas colocar nessa média. Então, a carreira do jogador de futebol ela é curta. Então, ela não dura muito tempo. Então, o jogador, ele já, muitas vezes, ele já tem caminhos determinados para seguir, seja como treinador, diretor esportivo, seja como árbitro de futebol. Mas aí vem uma questão. Se o futebol ele é uma porta de entrada para muitos jogadores negros buscando ascensão, e hoje a gente consegue visualizar claramente o alto número de jogadores negros dentro do futebol, para onde eles vão quando eles se aposentam? Para qual carreira ele segue? Se a gente olhar hoje, a gente pode contar nos dedos quantos técnicos negros a gente tem atuante no futebol. Eu acho que em atividade, com contrato mesmo, atuante é só o Marcão do Fluminense. O Roger tá desempregado e diversos outros. Então, a gente olha para esse cenário e pensa, olha, quase todos, ou a grande maioria, a expressividade de técnicos no Brasil são brancos. Então, para onde que o negro vai? Se a gente olha para os diretores de futebol, a gente vê poucos negros ocupando esses cargos. Então, é basicamente como se fosse algo implícito, dizendo, olha, a gente não aceita negros em cargos maiores. A gente não aceita negros nessa posição de poder. Uma fala que o Roger disse, acho que foi em 2019, se não me engano, é que quando um negro está numa posição de poder, as outras pessoas enxergam como o seguinte: olha, eu sou inferior, ele não pode estar ali. Porque para o negro estar numa posição de poder, para eles assumir o seguinte: olha, ele é melhor do que eu. E uma estrutura racista não quer assumir que um negro é melhor do que um branco. Não que a gente tenha que entrar no mérito de quem é melhor que quem, a gente quer uma igualdade, a gente quer direitos iguais, essa desconstrução desse racismo que está na estrutura do futebol. Mas, para eles, ver um negro no comando é dizer, olha só, eu sou tão inferior que é um negro que está no comando. Então, quando o Roger traz essa questão, é algo que deixa muito evidente essa questão. Então, para a gente entender um pouco mais, quando o futebol ele chega no Brasil, ele chega com Charles Miller vindo da Inglaterra. Só que é importante pontuar uma coisa. A Inglaterra, ela só é considerada o país onde o futebol foi fundado porque existia mais evidências no país de uma prática semelhante ao que é o futebol hoje. Mas ao longo de todo o planeta, inclusive no Brasil, já existia práticas que se assemelhavam com o futebol. Então, em todo o planeta já existia. Só que na Inglaterra foi oficializado porque era onde existia mais estudos. E convenhamos, né? Em Europa, então, ficaria muito mais bonito. Então, o futebol, ele se forma ali. Ele nem sempre foi jogado da maneira que ele é jogado hoje. Então, quando ele começa a se desenhar com normas, justamente no momento onde que a autonobreza
estava começando a aceitar as pessoas mais pobres nas escolas. Então, para que as crianças não conversassem entre si, o que eles pensaram? Vamos legalizar esse tal essa prática, esse tal de futebol aqui, para que, enquanto as crianças jogam, elas não conversam. Então, a gente pode perceber que, desde a sua origem, o futebol ele já foi pensado para excluir. Ele nunca foi pensado justamente, vamos promover a diversão. Ele sempre foi pensado para isso. Ao longo dos anos, ele foi se aperfeiçoando dentro das normas e foi se espalhando em todo o mundo, até chegar no Brasil. Mas quando ele chega no Brasil, foi justamente no período de escravatura. Então, o que acontece? O futebol ele chega no Brasil dividido. Então, quando eram os brancos jogando, os marinheiros, quando eles chegavam, estavam no tempo de descanso, inclusive, o futebol era uma forma de entretenimento para a nobreza da época. Então, tipo assim, os brancos jogavam ali, entreteriam, deixavam o pessoal assistindo, servia como entretenimento, mas quando eram negros praticando, então os escravos, quando eles tinham ali levemente tempo para alguma coisa, os negros praticando, o pessoal já olhava, olha, é esporte de vagabundo. Então, se os negros estão jogando ali, é porque eles são à toa, é porque eles são vagabundos, porque negro deveria estar jogando. Então, o futebol ele se divide. Então, quando o branco praticava, era bonito, era entretenimento. Mas quando o negro praticava, era esporte de vagabundo. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, conforme foi avançando o tempo, o futebol ele foi moldado nessa estrutura. Então, por isso que a gente olha hoje e para e pensa, olha, o futebol ele tem uma estrutura totalmente racista. Mas onde que isso começou? Começou justamente lá atrás. Se a gente olha o Brasil, a minha pesquisa eu foquei muito no Brasil. Por mais que eu traga casos de outros países, mas eles são justamente para ilustrar. Porque uma coisa que eu achei interessante, mas negativa, enquanto eu pesquisava, é que dentro da psicologia há poucos estudos aprofundando dentro do futebol. Dentro do futebol voltado para o racismo. Então, eu pensei, e aí? O que fazer com isso agora? Então, nessa construção da história do futebol, acaba que foi se desenhando vários cenários. Dentre eles foram times que lutaram a favor da democratização do futebol e outros que usaram o esporte como uma forma de velar o racismo. Não sei se vocês já ouviram a expressão que fala que a torcida do Fluminense é a torcida do pó de arroz, é a torcida do pó. Hoje em dia, eu vejo que muitas pessoas usam isso num teor de homofobia, dizer, se um homem passa um pó no rosto, maquiagem, essas coisas, é considerado como gay, essas coisas, como algo pejorativo. Mas antigamente não. Os jogadores, para conseguir entrar, principalmente para entrar nas categorias de base do Fluminense, eles usavam pó de arroz e pedaços de telha, porque ao esfregar na pele, ficava um pouco mais clara. Então, assim, tecnicamente, eles eram aceitos dentro do futebol. Então, é algo que a gente pensa o seguinte, cara, os negros precisavam chegar a esse ponto para que pudesse entrar no futebol. Então, em 1923, o Vasco ele foi campeão com um time repleto de negros. E, inclusive, o Vasco foi punido, não lembro se foi 8 ou 10 anos sem participar dos campeonatos, justamente por isso, porque é uma forma de silenciar. Então, o Vasco ser campeão com um time repleto de negros e mestiços para eles, para a sociedade daquela época, era uma total afronta. Então, não tinha como eles aceitarem aquilo. Então, o que acontece? Quando o futebol ele se torna profissional, um dos principais times que fizeram um movimento... O principal time que fez um movimento para profissionalização do futebol no Brasil foi o São Paulo. É uma das curiosidades que eu não imaginava. Então, assim, o São Paulo ele faz um movimento de profissionalização do futebol. Aí você pensa, não, ótimo, beleza, legal, fica mais inclusivo. Mas, na verdade, não. Porque naquela época, antes da profissionalização, os times eles funcionavam como sócios. Então, assim, um grupo de pessoas fundou o São Paulo. Então, para você jogar no São Paulo, você precisava ser sócio. Mas só que negro não podia ser sócio. Então, era só branco. Só que começou a existir um movimento muito grande naquela época de, não, os negros têm que ser inclusos no esporte, no futebol, aquela coisa toda. Então eles pensaram, então vamos fazer a profissionalização.
Por quê? Aí a gente vai fazer peneira, a gente vai fazer seleção. Então, se o negro não entrar no time, não é porque ele é negro, mas porque ele é ruim. É porque ele não tem habilidade o suficiente. Então, essa profissionalização do esporte não foi uma tentativa de incluir, mas de velar o racismo que já estava presente ali. Então, acaba que a sociedade foi se desenhando nisso. E vários clubes apoiaram. Inclusive, tem um dado interessante que o último clube do Brasil a aceitar negros no time foi o Grêmio em 1950. 1950 é logo ali, tem 71 anos. Então, assim, a gente pensa que é algo, a gente pode ver, a gente tem nos estudos, a gente tem na literatura que é algo recente, que é algo que a gente precisa dar atenção, que é algo que a gente precisa combater. Então, conforme foi se desenhando, os negros passaram a ser aceitos no futebol, mas com aquela ressalva. E, por incrível que pareça, a sociedade sempre foi maquiando isso com sentimento nacionalista. Inclusive, em 1951, o Brasil perdeu um torneio aqui no Brasil, no Maracanã, de 2-1 para o Uruguai, se eu não me lembro. Não sei se, não tenho certeza se é Uruguai ou Paraguai, mas perdeu de 2-1 dentro do Maracanã. E naquela época, o goleiro e um zagueiro eram negros. E a sociedade toda atribuiu a derrota do Brasil aos dois. Então, assim, por mais que fosse uma falha coletiva, por mais que fosse uma questão do time todo, eles olharam para os negros e falaram, a culpa é deles. Olha só, a gente não pode aceitar negro no futebol, porque isso é permitir vexame. Olha só que a imagem que a gente está passando para o mundo. Então, quando esse sentimento começa a ficar mais à flor da pele, eles começam a olhar, olha, a gente não pode mostrar para o mundo que a gente aceita negro, porque isso é mostrar para o mundo que é fracasso. Inclusive, teve várias competições fora do Brasil que eles não permitiram negros jogar. Então, assim, a seleção atual tinha 2, 3 negros, mas só que quando era para jogar lá fora, eles não permitiam ir porque eles não queriam mostrar para o mundo isso. Eles não queriam mostrar uma seleção branca, totalmente bonitinha. Então, tipo assim, se eles errassem, a culpa é porque eles não tinham habilidade ou porque qualquer outra coisa. Mas eles só não queriam falar que somos frágeis, aceitamos negros, porque para eles isso era uma fragilidade, era uma questão de ego. Então, o futebol ele foi se desenhando através disso. Então, conforme foi se passando os anos, os times foram se tornando um pouco mais flexíveis, digamos assim. Mas a estrutura atual que os times possuem hoje, elas ainda excluem. Isso afeta o racismo dentro do futebol, afeta o negro por diversos motivos. Para entender isso, a gente tem que pensar a questão da identidade. Quando a gente pensa identidade, a gente tem que pensar que quando eu digo, olha, eu sou brasileiro, automaticamente eu estou negando que eu sou argentino, estou negando que eu sou italiano. Então, ao invés da gente ficar falando, olha, eu não sou isso, não sou isso, não sou isso, a gente fala, eu sou isso. Então, é tomar uma posição. Então, a partir disso, a gente tem uma referência para construir a nossa identidade. Só que, aqui no Brasil, o ponto de referência de construção de identidade é justamente o branco. Então, é justamente a pessoa de cabelo liso, muitas vezes traço fino, o corpo definido. Esse, muitas vezes, é o padrão de construção de identidade. Então, a gente pode ver diversas vezes negros de cabelo black, de cabelo cacheado, tendo que alisar. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas dizendo, nossa, esse cabelo é estranho, esse cabelo é diferente, esse cabelo é feio. Inclusive, um dos últimos casos de racismo que teve no Brasil foi justamente com o Celcinho, jogador do Londrina, que disputa a Série B, que o narrador virou e falou assim, o Celcinho, aquele cabelo de feijão. Então, assim, ele justamente usou assim, cabelo de feijão como um termo pejorativo, no sentido de, cabelo feio. E, inclusive, ele discorreu outras palavras em teor pejorativo, que assim, foi bárbaro ouvir o que ele falava. Então, um completo desrespeito. Então, isso mostra que o ponto de referência da identidade, da construção do ser humano no Brasil, a referência é o branco. Então, o que isso acontece? Isso muitas vezes acontece conflitos na identidade. Eu mesmo, enquanto eu fazia esse estudo, eu pensava, cara, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca parei para refletir. Então, diversas vezes eu fui para terapia falando assim, olha, será que eu sou realmente negro?
Será que eu não sou? Porque teve um momento da história que eles tentaram clarear o negro. Então, começou muito casamentos entre brancos e negros, uma tentativa de clarear a sociedade. Porque para eles olhavam e pensavam, nossa, tem muito negro, a gente tem que clarear isso aqui um pouquinho. Muitas vezes, a tentativa das pessoas hoje, no nosso contexto, é justamente essa, clarear. Então, acabou que surgiu os pardos, os mestiços. Então, muitas vezes fica naquele dilema: será que posso me considerar negro? Será que eu vou ser aceito? Ou será que eu sou mais considerado como branco? O que eu faço? Então, fica nessa questão, a divisão, porque não tem referências negras na construção de identidade. E muitas vezes não tem referências que digam, olha, negros, pardos, as pessoas que se identificam, vocês têm uma referência, vocês têm onde recorrer. Então, carece muito disso na sociedade. Desde sempre a gente teve muitas referências, entrando um pouco no movimento político, a gente teve os Panteras Negras, inclusive teve atletas que diversas vezes foram medalhistas que comemoraram com gestos do Pantera Negras como forma de protesto. A gente teve aqui mesmo no Brasil, e a gente vê esse movimento se repetindo hoje, a gente vê que isso está em pauta, que é algo que precisa ser discutido, porque como isso foi gritante no passado, as pessoas falavam sim, mas talvez não de forma tão expressiva, não de assim, que pudesse acolher, até mesmo porque hoje a gente tem as mídias sociais, então fica muito mais fácil propagar as informações, fica muito mais fácil registrar as coisas. Então, voltando para esse ponto da identidade, o negro, como ele não tem muitas referências nessa construção, então acaba que muitas vezes ele tem que construir uma identidade com base no branco, do que o branco é. Então, isso é um ponto negativo, porque ele não constrói como uma referência, ele constrói como uma referência totalmente diferente do que ele é. Então, isso em um momento vai levar ele a entrar em crise. Então, quando o negro está nesse contexto, seja no contexto do futebol, seja no contexto em qualquer outro, ele está sempre vulnerável a isso. Então, a gente tem que entender que na cartilha de orientações do Conselho, tem sobre orientações de relações raciais, eles apontam 3 possíveis impactos do racismo. Então, temos a questão do dilaceramento psíquico, que é quando o sujeito ele sofre um ato racista, ele perde basicamente todas as estruturas. Então, ele fica desolado, ele precisa de acompanhamento profissional, acompanhamento da família. Então, ele precisa literalmente de um acompanhamento de perto para se reconstruir, ressignificar a situação. É como se a gente pensasse um sujeito que ele sofre acidente e ele quebrasse todos os membros do seu corpo. Então, ele precisa de ajuda até ele desenvolver força, começar a andar de novo, tudo aquilo. É basicamente como se fosse isso. Temos a questão do mecanismo de defesa. Então, o sujeito ele passa a trivializar o racismo que ele sofre. Então, por exemplo, a pessoa faz uma piadinha, seu cabelo é esquisito. Aí a pessoa pode falar assim, não, aquilo não foi racismo, ele foi só uma piadinha dele mesmo, não tem nada demais. Mas, na verdade, foi um racismo, porque quando você coloca esquisito, você está colocando como diferente. Então, quando você coloca como diferente, você tem um padrão. E como a gente pode observar, o padrão é um padrão branco. Então, o sujeito, ele se defende do racismo, porque ele não quer sentir a dor. Então, você dizer, olha, eu sofri racismo. É você aceitar que você foi ferido, que você foi atacado, que você foi julgado, que você foi diminuído, que a sociedade olha diferente. Isso dói. Isso dói. Quando a gente percebe, pelo menos eu, quando recebo olhares que apontam e dizem, olha, você é inferior por conta do seu tom de pele. Cara, a pessoa não quer nem saber do que eu sou capaz, das minhas habilidades, não quer ouvir nem nada. Meu tom de pele é o suficiente para ela dizer, olha, você não é bom. Então, assim, aceitar isso é duro. Então, é algo que dói. Então, uma das formas de lidar com o racismo é justamente esse mecanismo de defesa. E o outro é combater, justamente é você ter uma tomada de posição. Então, é você entender que você sofreu um ato racista, você pensar aquilo e pensar como você pode combater aquilo. Então, é pensar ações a respeito disso.
Então, a gente pode pegar o exemplo do futebol hoje, que a maioria das equipes sempre começam a partida de futebol ajoelhada com um punho levantado. Uma campanha clara a respeito vidas negras importam. Então, tipo assim, eles entenderam o racismo sofrido, pode ser um racismo pessoal, mas um racismo coletivo, porque quando um negro é ofendido, quando um negro é diminuído, quando um negro é menosprezado, não é só ele, são todos os negros, porque a gente é um conjunto, a gente tem que entender que a sociedade, somos sujeitos singulares, com subjetividades, mas a gente tem que entender que a gente é o conjunto. Então, quando se fere um, se fere todos, mas não no sentido de tipo assim, agora vai todo mundo juntar para caçar briga, mas não, deveria ser um movimento de todo mundo juntar, pensar e todo mundo agir em conjunto. E a gente tem que pensar o seguinte, uma das coisas que eu pontuei na minha pesquisa é que não basta a gente fazer o seguinte, vamos excluir os agressores e vamos juntar somente nós aqui. Não, a gente tem que entender o nosso nosso lugar de fala, a propriedade, porque nós negros, a gente sente, a gente sofre, então a gente tem conhecimento disso. Mas também acolher o outro lado, de uma posição que fala muitas vezes de uma posição de agressor, uma posição que está numa posição mais favorável, né, que está numa posição de privilégio. Então a gente tem que juntar os dois lados e produzir conhecimento, não é simplesmente excluir. Então, um caso recente que teve, que eu até mencionei anteriormente, o narrador, ele falou sobre o cabelo do Celci, o cabelo de Feijão, e ele foi demitido. E eu fico pensando, será que demitir ele é o suficiente? Será que é demitindo que a gente vai dizer, olha, você não pode ter esse tipo de atitude, você não pode ter esse tipo de conduta? Será que é excluir ele é uma forma de combater? A gente sabe que não. A gente tem que ter entendimento que tem coisa que a gente tem que tolerar para conseguir desconstruir. Mas tem coisas que, infelizmente, não vai ter como tolerar. Mas não é nesse momento que a gente vai tomar medidas drásticas no sentido de partir para agressão ou qualquer outra coisa. Porque se por exemplo, num protesto de negros surge um momento de violência, eles vão olhar e vão dizer, olha só, os negros são violentos. Então, eles só esperam os agressores só esperam uma brecha para dizer, olha só, tá vendo? Os negros são isso mesmo, a gente fala e vocês não escutam. Então, tipo assim, a gente tem que combater e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não dar motivo para eles reafirmarem o argumento deles. Então, dentro desses 3 pontos, eu pensei, olha, a gente tem que pensar numa alternativa de como pensar o sujeito, e também como acolher o agressor. Então, dentro da psicologia, a gente tem que desenvolver uma prática de uma clínica ampliada, onde que a gente consegue desenvolver ouvindo esse sujeito que foi agredido e pensar numa prática de como acolher também o agressor. É um processo difícil? Mas é um processo que a gente tem que ir se debruçando com outras áreas. No decorrer dos meus estudos, eu peguei vários artigos em história, em outras áreas, até no marketing eu achei artigos e fui fazendo um compilado disso para conseguir produzir algo que eu pudesse pensar, olha, agora com a psicologia eu tenho um ponto de partida para começar a respeito disso. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar. O lugar do negro, o esporte é um lugar, o futebol em si é um lugar que é visto como forma de ascensão. Mas o negro, ele é sucateado até mesmo ali dentro. E a gente tem que pensar, olha, os espaços onde esses jogadores ocupam, qual o número de negros que a gente tem ali dentro? Muito pouco, quase nada. É 1 ou 2 ali, e para a sociedade isso é normal. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar essas questões, que a gente consegue ver esses pontos e começa a pensar algo a partir disso, a gente começa a ter uma posição diferente. Então, a gente tem que pensar mesmo, a gente tem que abraçar essas questões, a gente tem que fazer algo a respeito. Um último exemplo aqui foi na Eurocopa, quando a Inglaterra perdeu, foi vice-campeã, 3 jogadores negros perderam pênalti, foi o Saka, o Sancho e o Rashford. Todos sofreram ataques racistas nas redes sociais. Todos sofreram. Por mais que eles representem muito para a sua nação, mas pelo fato de perder, eles sofreram ataques. E uma atitude muito legal, seja dos clubes, seja
das pessoas ali foram acolher eles. Então, tipo assim, várias pessoas se juntaram e fizeram murais ao longo do país, dentro dos clubes, com mensagem de apoio. Então, assim, eles foram recebidos. Então, foi um movimento de mostrar, olha, a sociedade, ela tem esse teu opressor, mas tem pessoas que pensam como desconstruir isso, como combater essa questão. Então, é algo que eu consegui concluir dentro do meu estudo, foi concluir o seguinte: a gente chega nesse ponto de identificar, mas a gente tem que pensar como combater isso. E é isso. Bom, Fábio, eu vou falar um pouquinho, né? Te escutando, eu fiz várias reflexões aqui, várias passagens, né? Na minha cabeça, na atuação, né, que a gente tem com a psicologia do esporte. E você fala das pesquisas, você tem a sua e fala lindamente, né? Mas acho que a gente pode falar um pouco mais sobre o caso da Soraya André, né? Que é mais conhecida como Japonegra. Eu acredito que eu vou deixar aqui para vocês, né? A dica, tem um livro dela já publicado, né? E com isso, ela é psicóloga também, né? Foi atleta, foi judoca, né? Tem uma história muito marcante com o jiu-jitsu, com o judô especialmente, né? Não é jiu-jitsu, mas com o judô, o esporte que ela escolheu, né? E assim, fica a dica para todos, né? De poder passar a ler, né, sobre um pouco a história dela, que é bem conhecida, e afins, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra à Paula, né, que ela vai também dissertar sobre a sua pesquisa. Boa tarde, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma senhora de cabelos cacheados, eu estou com uma blusa estampada de verde, atrás de mim tem uma parede verde. Bom, queria agradecer muito, né, o acolhimento da organização para essa mesa. Eu vou aproveitar, antes de começar a apresentar a minha pesquisa, com as duas cenas que foram apresentadas na abertura, uma com Daiane dos Santos e a outra com a Rebeca Andrade, né? Duas atletas negras da ginástica olímpica, uma coisa que tem acontecido, mas que historicamente não era comum, porque as ginastas, tanto da ginástica artística quanto da patinação no gelo, sempre foram vistas como pessoas esguias, né, e brancas. Então, o biotipo das atletas negras fugiam muito do biotipo das atletas, né? Inclusive assustando um pouco os juízes, as juízas. Então, a gente tem visto, né, a aparição de algumas atletas, né, a Simone Biles, né, a melhor atleta até hoje da ginástica artística, negra também, né, que nos deu a oportunidade de verificar o quanto que o esporte de rendimento é adoecedor. Simone, além de ser negra, ela passou por uma infância difícil, institucionalizada, ela confessou depois do escândalo do médico da equipe estadunidense que sofreu abuso, né? E ela acaba tendo, né, um impedimento, né, que ela diz que é uma dissociação do corpo com a mente dela, né? Então, eu queria dizer, são 3 atletas negras, né? Ser atleta, às vezes, não facilita a vida, não, porque a Rafaela Silva, a primeira campeã negra do judô, foi aqui na nossa Olimpíada em 2016, né? Ganhou a medalha de ouro, estava voltando para casa, vindo de uma viagem, e ela estava num Uber e uma viatura policial achou estranho ela estar dentro do Uber, parou o carro,
né? E só depois que reconheceu ela, que viu que ela era atleta olímpica, mas ela estava sendo parada porque ele achou estranho, né? Ela está atrás no carro mexendo com o celular. Então, a questão do racismo é grave. Mas a minha pesquisa hoje, eu vou apresentar para vocês, né? Ela é parte de uma pesquisa maior. Como o tempo aqui não dá, eu vou apresentar só, uma pesquisa que vai trabalhar com as mulheres que chegam ao topo da carreira, tá? Porque existem muitas pesquisas sobre as desigualdades e preconceitos vividos pelas mulheres no esporte enquanto atletas, mas referentes à continuidade da carreira, as mulheres que vão trabalhar como CEOs ou como treinadoras, né? Isso não tem, até porque a gente tem poucas ainda, né? E aí eu selecionei 5 pesquisas que eu encontrei no portal CAPES para trabalhar com esses significantes: mulheres, esporte e carreira esportiva. Apenas 5. É curioso também, porque todas elas acabam entrevistando a única treinadora mulher do basquete que a gente teve, né, que acompanhou uma seleção brasileira, e esse ano a gente teve, que é a Maria Helena, né? Então, todo mundo acaba conversando só com ela. E esse ano a gente teve a Pia Sandage, né, a suíça, que foi contratada para acompanhar a seleção de futebol, né, campeoníssima. Então, eu vou apresentar essas pesquisas porque todas elas estão muito assim, analisando essa questão, não é? A partir do fenômeno teto de vidro, né? O teto de vidro é uma identificação das barreiras culturais, organizacionais, familiares, individuais, que dificultam a questão do acesso das mulheres às posições de liderança, né? Principalmente quando a gente está falando de altos níveis de hierarquia organizacional, ok? Então, todas as pesquisas mostram que, a despeito da qualificação, da competência, né, para os cargos, as mulheres não chegam lá. São 7% só de mulheres nessa posição. Já desde 1986, que a gente tem um número de mulheres o mesmo, mais ou menos o mesmo, competindo. Então, esse ano, por exemplo, em Tóquio, a gente tinha no Brasil 50%, ou seja, o mesmo número de mulheres competindo como atletas, o mesmo de homens. Mas, em relação à carreira, a gente não tem isso, né? E eu, então, vou utilizar, então, tem essa comprovação a partir da análise do fenômeno teto de vidro. Eu vou utilizar das contribuições de uma alemã que está viva ainda, a Roswitha Scholz. Ela é de um grupo que vai fazer um retorno a Marx para fazer uma análise atual da crítica do valor e do trabalho abstrato e tudo mais. E a Roswitha, ela, então, não vai fazer ou se barrar na análise só de um fenômeno, ela vai nas questões estruturais, ou seja, nos determinantes que acabam fazendo com que o esporte seja só mais um aparelho ideológico do Estado capitalista. Ou seja, o esporte, ele tem, né, a ideologia, ela se repete ali materializada nos rituais. E, tal como o próprio capitalismo, o modo de produção, né, que se hegemonizou exatamente pela exclusão dos negros, né, e também do trabalho feminino, que tinha valor de uso, mas não valor de troca, porque as mulheres estavam dentro de casa, cuidando da família, reproduzindo, né, os trabalhadores, mas não tinham um valor de mercado. Então, eu vou aproveitar para fazer uma defesa de uma pequena tese aqui, seguindo Roswitha, né, porque ela diz que o patriarcado da sociedade
burguesa, ele difere de todos os outros patriarcados, né? E ela vai dizer que no modo de produção capitalista, ou seja, dentro desse patriarcado específico do capitalismo, né, você tem o valor como sendo o homem, né? Mas não é o homem físico, não é? É o homem enquanto reprodutor e enquanto dono dos direitos humanos, né? Então, é em cima dessa tese que eu vou apresentar a minha pesquisa, tá bom? Então, eu vou começar com a pesquisa de Elza, né, que entrevistou gestoras do esporte brasileiro, nas federações, nas confederações, secretarias, várias funções. Uma coisa curiosa que ela observa, né, que as mulheres que chegam nesses lugares, elas precisam ser solteiras. A maioria eram solteiras, né, média de idade 40 anos. As que eram casadas não tinham filhos, tá? Então, isso a gente interpreta como um sinal, né, e muitas das mulheres que estavam ali, né, ou solteiras jovens, sem filhos, ou às vezes casadas, muitas delas trabalhavam quase de graça, de forma a provar que elas tinham competência. E isso já é um recorte, ou seja, se você tem uma mulher, né, que está trabalhando sem precisar de dinheiro, é porque ela prescinde, ela tem um outro, né, ela tem a quem se recorrer. Então, a gente encontra também um recorte de classe e um recorte de raça, porque as mulheres não tinham nenhuma negra, né, nesses cargos, tá? Então, a entrevista dela reforça o que eu encontrei nas outras, mas a pesquisa dela é a primeira, de 2008, tá? E as mulheres que estavam ali entrevistadas, me chamou muita atenção o fato delas não aprovarem, não é, a política de cota do Comitê Olímpico Internacional, né? Porque o comitê, embora é uma recomendação, né, é igual todas as leis no Estado capitalista, que elas estão ali exatamente para não serem realizadas pelo Estado, porque, afinal de contas, o Estado não financia, né? Ela fica como letra morta. No caso das mulheres ali, né, o que acontecia é que elas próprias diziam que não concordavam com essa política de cotas, e elas usaram uma palavra, né, uma delas, que ela disse assim, simplesmente por serem mulheres, a gente não deve estar, né, garantindo um lugar. Né? E aí a gente vê como que o esporte, mas também a subjetividade do nosso tempo, muito adequada ao esporte, acredita na meritocracia. Né? Porque o esporte mostra isso. Se você fizer o seu esforço, se você batalhar muito, né? Se você não se acomodar, se você não quiser zona de conforto, é muito adequada à subjetividade neoliberal, uma subjetividade que nasce com o protestantismo, mas uma subjetividade muito adequada, não é, a nossa vida. Não, o esporte é só uma caixa de ressonância, ele só reproduz ali como um outro aparelho, igual a todos os outros. Então, o fato delas falarem que não gostariam de cota, porque elas preferiam provar, né, a capacidade delas, mostra que elas esquecem que a própria avaliação que uma mulher sofre na hora de ser contratada é absolutamente subjetiva e muitas vezes é feita por homens héteros, brancos e poderosos. E algumas mulheres, né, dentro do esporte, conseguiram alguma luz ao sol exatamente porque estavam casadas com homens poderosos. Então, nós temos um recorte aí, né, que muitas vezes essas mulheres, vão reivindicar a questão da representatividade, da competência. Chegamos aqui, sigo o meu exemplo, e esse, vamos dizer, feminismo liberal, né, muito acusado, inclusive, pelo feminismo negro, é de que, enquanto as mulheres estão batalhando para conseguir, né, trabalhar e terem sucesso, né, as mulheres negras estão perguntando, então nós somos mulheres, porque a gente sempre trabalhou. Então, no caso dessas mulheres pesquisadas, a gente vê um recorte de classe bem grande ali. Né? E mesmo o Comitê Olímpico Brasileiro sugerindo as cotas, isso não tem feito muita diferença, não. Tá? No Rio 2016,
foram 45% de mulheres participando, né, como atletas, desse ano 50%. Mas é aquilo, né, 7% só estão nas gestões, né? O treinador é muito menos, porque no treinamento, o que a pesquisa de Sandra, né, e colaboradores descobriram é que as mulheres ocupam lugares de treinamento em modalidades que são exclusivamente femininas, por exemplo, ginástica rítmica, a ginástica artística, né? Então, aí também a gente vê que, embora elas estejam lá como treinadoras, elas estão ali exatamente porque aquele esporte é só de mulheres. É como se dissesse assim, não, mulher que entende, né, de mulher, os homens não vão conseguir trabalhar aí. Então, ali a gente encontra mulheres como treinadora, muitas vezes ganhando mal, né, repetindo uma lógica de que é preciso se dedicar completamente ao esporte para poder vencer nele, né? Isso, Rosvita vai dizer o seguinte: não existem mulheres no capitalismo, mesmo quando as mulheres estão trabalhando nas fábricas e como CEOs no esporte, elas estão na posição fálica, elas estão como homens. Né? Enquanto os homens podem ter filhos, porque as mulheres cuidam dos filhos, né? Uma mulher precisa pagar, né, o trabalho de uma outra mulher para que ela possa funcionar, né, na mesma dedicação. Então, ela faz uma observação que dentro do capitalismo, na lógica do valor que é posta desde o seu nascimento, ou seja, desde quando o capitalismo se estabeleceu em cima, né, do trabalho abstrato, em cima da crença, né, de que nós somos todos livres, e donos de uma propriedade, né? Todos nós somos, enquanto uns têm dinheiro para comprar a propriedade das forças produtivas, inclusive a da nossa força de trabalho, alguns só têm o corpo para vender, né, como força de trabalho. Então, ela vai observar que isso faz com que as mulheres, também os negros, né, não tenham sido contadas no estabelecimento da lógica capitalista, na produção do valor, na acumulação do valor, né, e na reprodução do valor. Né? Então, todas as outras pesquisas, as 5 pesquisas, né, acabam concluindo a mesma coisa, né? Que as mulheres ficam entre se dedicar à família, né, ou se dedicar à carreira, porque não dá para conciliar as duas coisas e competir com os homens. Então, a questão é, quando uma mulher se dedica exclusivamente à carreira, ela acaba se punindo, né, de ter filhos ou de ter família. E o que as pesquisas têm mostrado também? Uma tendência à homossexualidade. Né? Então, muitas mulheres acabam casando com outras mulheres exatamente por conta desse dispositivo do cuidado que sempre foi dado às mulheres, ou seja, são as mulheres que cuidam dos filhos, dos maridos, da casa, dos velhos, dos deficientes, né? Esse é o lugar, né, que a família burguesa colocou a mulher. E nesse caso, quando uma mulher, né, precisa de se dedicar demais, ela tem muita dificuldade de estar casada com um homem. Né? Ela tem muita dificuldade, né, se for cisgênero, de estar com um homem. E aí a gente vê, não vou apresentar aqui, mas eu tenho uma parte dessa pesquisa que é só de biografias, mulheres vivas hoje, né, que ou ficaram separadas desde cedo, ou estão casadas com outras mulheres. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo, que a Rosvita nos ajuda a entender, né, por que está acontecendo. Tá? Bom, então a gente tem, né, a própria Maria Helena, né, a única treinadora do time de basquete. Então, em 92, o time de basquete tinha Maria Helena e a sua auxiliar. Todas as pesquisas foram, né, entrevistá-la e tal. E ela disse o seguinte, né, que as mulheres, né, elas conseguem conciliar, né,
as condições, elas precisam muitas vezes serem duras, elas precisam de demonstrar uma certa insensibilidade do tipo, né, ela colocou, masculino, para ela se fazer, né, respeitada, mas que na intimidade, né, o lado feminino da compreensão, da flexibilidade, da capacidade de negociar também era muito importante, principalmente no time feminino dela. Então, na relação com as meninas, né, com as atletas, né, ela tinha muito sucesso. Entretanto, ela disse, né, em uma das entrevistas, que ela acabou deixando para trás a vida dela. Então, quando ela fala que deixou a vida, é como se ela estivesse separando a vida como profissional do esporte, né, da vida, né, da vida doméstica, da vida amorosa, né, que eu acho triste, né? Tanto é triste, como diz a Rosvita, né, para as mulheres, como é para os homens. A vida no capitalismo não é também fácil para os homens, né? E não é fácil para as mulheres, mas os homens, quando assumem papéis femininos, né, eles são vistos, inclusive, entre eles, né, como as pessoas que são, né, que são com pessoas que estão perdendo, inclusive, uma moral, né, e a própria virilidade. Então, isso é complicado demais. A Valesca Zanello, que é uma pesquisadora de Brasília, tem um livro sobre saúde mental e gênero, que ela vai estudar os dispositivos, né, ela usa a questão do gênero e da binariedade só como uma categoria de análise, né? Ela não está falando que existem papéis assim que são essencialistas, não. Tá? Então, agora, né, então, assim, a Rosvita, eu já falei para vocês, né, ela vem de um grupo chamado Grupo Crises, tal como o próprio Lacan fez um retorno ao Freud para descobrir a radicalidade da descoberta do Freud, para dar destaque. Esse grupo Crises, e que tem o seu maior expoente, o Robert Kuhns, ele também fez esse retorno a Marx, exatamente porque Marx, depois da queda do muro, ele foi visto como alguém anacrônico, né, alguém que não servia mais, né, o próprio capitalismo estava mudado, então o que Marx tinha colocado nos 3 volumes do Capital estava heterodoxo, assim, não funcionava mais, e eles foram recuperar, né, o Marx, principalmente em relação à crítica do valor fundamental, né, e à questão do trabalho abstrato, enfim, o próprio fetichismo, né, do modo de produção capitalista, que acaba fazendo com que o sistema funcione automaticamente, né, o sujeito totalmente irracional posto no próprio mercado, né? Então eles vão fazendo essa recuperação do Marx, né, para mostrar que ali havia uma má interpretação da forma valor e muitas vezes de uma forma determinada ou deliberada para destituir a contribuição do Marx, né? Mas é muito interessante que exatamente ela vai mostrar que o próprio capitalismo, não é? Ele se organiza com uma clivagem do valor, de tal maneira que o valor que o capitalismo coloca, né, o valor que não tem essência, o valor vai ser dado a partir do que o mercado, né, vai dar de valor no valor de troca, não no valor de uso, mas isso, quando ela diz que o valor é o homem, ela não está querendo dizer do ser biológico, mas do homem enquanto um depositário histórico da objetividade valorativa. Direitos humanos, né? Quem fez o Estado organizado pelos direitos humanos, os direitos humanos eram só os direitos de um homem, né, do homem branco, que tem propriedade privada, dinheiro para comprar, né, a mão de obra de outro, e heterossexual, porque a família, o patriarcado específico dali, confinou o valor das mulheres a estar dentro de casa.
Quando elas saíram, por causa, inclusive, do movimento do capital, que precisou que as mulheres saíssem de casa para trabalhar, né, que isso daí são as crises do próprio capital que engendram novas formas de funcionamento e que parece que é direitos que estão dando, né, coloca sempre a mulher ganhando menos, e em coisas absurdas mesmo. Por exemplo, semana passada eu escutei uma pessoa dizer, né, que ela dá aula de dança de salão, e eles voltaram, né, e aí ela está com um colega que também dá aula de dança de salão, e ela já está lá há 2 anos, e ela descobriu que ele está ganhando melhor pela aula, por fato de ser homem. Né? Então, como é isso? Por que o capital define um valor maior para o homem? Exatamente porque as mulheres, né, do ponto de vista conservador, né, deveriam estar cuidando de outras coisas. Né? Então, e a gente vê como que a vida retorna a conservadorismos tão grandes como Damares, né? A conservadorismos tão grandes como, por exemplo, um presidente que está no 3º casamento, cheio de problemas, fica falando sobre família, né? Sobre religião, exatamente porque é preciso que se tenha uma definição de família, essa família burguesa, ou seja, que Roswitha, inclusive, acha que a gente precisa de questionar, né? Porque é exatamente ali que se organizou o modo de produção de riquezas, né? E o problema não está na distribuição de riquezas, mas justo no modo de produção, como que ele foi organizado, né? Como que o valor estava organizado em cima, né, da exploração, da colonização de outros, né, de tomada de terra, do roubo, dessas coisas todas, e do confinamento da mulher como tendo valor, como senhora fulana de tal, né, e mãe. Ok? Bom, agora eu queria dizer um pouco, né, não vou gastar mais tempo na minha conclusão, porque eu fiquei de falar sobre a questão das mulheres trans no esporte. Né? Esse é um problema, é uma polêmica muito grande, tanto que o COI tinha organizado um comitê desde 2015, é um comitê que tem, para discutir isso, que tem, inclusive, no seu interior, uma cientista trans, ela chama Joanna Harper, né? E ela faz parte desse comitê e diz que a polêmica é muito grande porque eles estão definindo o que é mulher pelo volume de testosterona em 1 litro de sangue. Como assim, não é? Nós no Brasil só temos a Tiffany, nós não temos nenhuma mulher trans dirigindo esportes, né? Ou CEO, ou treinadora, não temos. A gente tem lésbicas, mas trans, não temos mulheres trans. A única mulher trans que a gente tem no Brasil é a Tiffany jogando, né? E quando Tiffany começou a jogar, depois de 1 ano e meio de fazer, né, o seu tratamento hormonal, exatamente para dar provas mensalmente de que ela tinha 0,10 milimols de testosterona por litro de sangue, não é? Essa mulher já provou que não há nenhuma vantagem, porque por mais que uma mulher trans seja mais alta ou teve uma vida pregressa como homem, a hormonização faz que ela tenha, então, né, uma carcaça grande, ela perde muita força, reduzindo o nível de testosterona para o que é exigido. Entretanto, nós temos problemas graves em relação às mulheres trans, porque aconteceu em 2019 que a Caster Semenya, que é uma sul-africana, campeã olímpica de 800 metros, ela é corredora, ela perdeu, inclusive, né, a medalha, porque ela foi, no exame, ela tem uma questão genética, né, que ela produz, ela é intersexo, né, ela produz um volume de testosterona a mais do que
não é permitido para as mulheres trans. E ela entrou com um recurso para a Confederação Internacional de Atletismo, dizendo que isso era uma discriminação, porque, afinal, ela sempre foi mulher, né? Ela nunca fez tratamento hormonal e ela estava perdendo, né, a medalha e sendo punida de não poder jogar se ela não fizesse uma redução dos níveis de testosterona. Em 2019, a Corte Arbitral de Esportes acabou dizendo que essa proibição ela é discriminatória mesmo, mas ela é necessária. Então, essa questão do que é uma mulher, ela está atravessando o esporte, e isso é uma coisa completamente absurda se a gente pensar que a gente vai definir a mulher trans pela quantidade de testosterona que ela tem no sangue. Então, essas discussões, a polêmica sobre mulheres trans, mas não só as mulheres, né? A questão é mais das mulheres, porque quando são homens trans, eles não ficam tão preocupados, embora eles façam também, né, o programa de hormonização, né? Mas com as mulheres, sim, e a questão, o Átila e a Marino têm um vídeo mostrando que, do ponto de vista genético, a gente não tem só XY, né? A gente tem mulheres XXY, olha, XXY. Então, assim, esses exames genéticos para definir o que é uma mulher, isso vai dar muito pano para a manga, e a gente precisa saber que, para além dessa questão genética, né, da questão da definição do cariótipo, né, de quem que é mulher e homem do ponto de vista do sexo, isso ainda vai dar muito problema, porque ser mulher não tem a ver com a genitália nem o sexo, né? Então a gente ainda vai ter que batalhar muito para que as mulheres sejam respeitadas e incluídas dentro do esporte. Eu vou ficar por aqui para a gente bater mais papo do que as coisas que eu trouxe para ler, tá bom? Então, muito obrigada. Tomara que a gente tenha uma discussão interessante, né? Porque isso aqui é mais importante do que a gente ficar falando, tá bom? Então, eu estou à disposição para qualquer pergunta. Agradecemos, Paula, né, as suas contribuições. Você luta muito por isso, né? Para que a gente se atente mais para esse campo, para o esporte, para as questões que acontecem nessa área, e eu acho que essa mesa nos ajudou a entender bem o quanto isso é importante, né? Agradeço também ao Fábio e à Camila. Eu vou colocá-los aqui também para vocês comentarem, né? Alguns comentários, e que tem uma aqui que até tem uma pergunta subtendida. A Geisa, ela pergunta assim, ó. Ela comenta: não dá para combater o racismo só com negros. Os atletas brancos também têm responsabilidade sobre as discriminações que ocorrem durante o jogo. Eu vou falar mais uma e vocês volto a palavra para vocês. A própria Geisa fala assim: acredito também que seja importante levantar quais são os papéis dos brancos no combate ao racismo. Sinto que muitas vezes a responsabilidade de fala e organização antirracista parte, né, dos atletas negros. Então, quem quiser, ou, né, comentar o comentário, porque é uma questão importante. Eu acho que Camila e Fábio têm o que dizer, mas isso também não está só no esporte, né? Então, o Fábio falou uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive, a gente nunca tinha falado disso, né? Quando ele falou que, às vezes, os negros precisam ter paciência, né? Porque senão eles vão ser julgados como violentos, né? E é importante a gente saber, né, que a violência, ela não é só uma violência física, ela é uma violência simbólica, uma violência que aparece, né, nesses níveis institucionais, mas ela é uma violência estrutural. Foi preciso para o capitalismo ser um modo de produção hegemônico
que ele criasse o conceito de raça, para que ele pudesse colonizar, né, e para que ele pudesse traficar corpos negros, né, para o trabalho sem nenhuma remuneração. Então, o capitalismo, além dele ter conseguido ser hegemônico por causa de roubo de terras, da colonização e do tráfico de negros. Então, essas coisas precisam ser sabidas pelos brancos. Nós temos dívidas históricas, mas a gente conseguiu colocar um presidente que fala cada coisa e que conseguiu colocar no Instituto Palmares, Sérgio Camargo, né? Um homem que ele deve, né? Ele tem a cabeça racista e eu julgo que é porque ele deve ter sofrido. E é exatamente porque ele nega o racismo para ser um dos brancos. Mas ele está querendo destruir. Ele fala que não tem racismo, vocês estão vendo? Então a gente precisa cobrar dos brancos, sim. Mas a gente precisa que os negros tenham orgulho mesmo, né, da história e saibam cobrar da dívida, sim. Porque eu acho que é ambas as coisas. É dialético, né? Então, é isso que eu queria falar. Tem uma pergunta aqui, antes do Fábio e da Camila falarem, aí eu já jogo aqui na mesa. Como as organizações esportivas têm feito para se atentarem a essas questões que envolvem racismo e violência de gênero? Fábio, você quer começar? Porque senão eu vou falar até babar. Pode começar. Bom, vamos lá. Mostrando raciocínio a partir da última pergunta, né? E aí a gente vai seguindo com os comentários da Geisa. Não tem feito, as instituições, elas não têm feito nada de efetivo ou de institucional, vou colocar assim, é uma política institucional que faça com que aumente ou que permaneça a presença de pessoas negras dentro dos clubes e afins. Não temos isso, né? Então, temos movimentos, né, propagandas, colocar assim, mas movimentos internos dentro desses clubes para que as pessoas se sintam mais pertencentes, né? A torcida se sinta mais pertencente, ou que consiga ou possa colocar as suas questões, né, as suas opiniões políticas, repetindo sempre, né? Esporte é um movimento político, ele é utilizado e ele é construído especialmente aqui entre nós brasileiros como um movimento político, né? Então, temos os casos como, por exemplo, o Clube do Bahia, né, que faz as suas propagandas, faz os seus entendimentos sobre isso, né? Temos a Chapecoense, também movimentos internos sobre isso, né, sobre racismo em questões de gênero, mas nada inicialmente institucional. E aí, entrando nos comentários da Geisa, né, nós temos a resolução da Psicologia do Esporte, né, se não me engano é o número 013 de 2007, em que ela, no finalzinho dela, se eu não me engano, tem especialmente uma seção falando de como o psicólogo vai atuar nos casos de racismo dentro do clube, né? E a resolução, ela vai lá no Código de Ética, que também tem essa documentação, né, se eu não me engano, nos 3 primeiros princípios, né, de que é necessário assegurar a nossa segurança e os direitos das pessoas, né? Então, na nossa resolução de psicologia do esporte, tem lá uma seção especialmente sobre isso, né? Que o psicólogo ele deve promover e acolher esses casos dentro do clube. Agora, se isso é feito, não temos notícia. A probabilidade é que isso não aconteça. Por quê? Nós temos uma grande parte, quando temos psicólogos dentro do clube, né, a grande parte são homens e são brancos. Então, eles não se importam muito, e é muito forte dizer isso, né, sobre a nossa categoria, mas assim, é o que a gente tem presenciado e tem sentido, é que eles não se importam muito com as questões de raça e de gênero. Então, isso não é tratado dentro do clube, né? Isso
se for tratado, ele é penalizado ou o atleta é tomado como uma vítima. E aí, sim, faz-se uma estrutura maior, né, um problema maior, né, como se fosse assim, o clube está sendo racista, e de fato está sendo, né, mas aí acaba minando com a carreira do atleta, e isso não aparece muito nesses relatos, né. Quando aparece, são mais publicizados e né, a gente tem digamos assim, um efetivo maior, mas no fundo nada não é feito. Temos a de mais atual, que é uma pesquisa, se não me engano, de doutorado, do Márcio Trauce, que se chama Atleta Negro, Psicólogo Branco, em que ele vai tratar especialmente sobre isso, né? Sobre a quantidade de psicólogos brancos, homens, que nós temos, né? E o quanto eles, psicólogos, vão tratar disso nos clubes, né? Então, é uma pesquisa, né, que traz relatos de nós, psicólogos, e o quanto que a gente vê isso dentro de um clube e como que a gente trata isso dentro de um clube. Ele vai passear pela sociologia do esporte, né, dizendo das origens, como o Fábio bem colocou no início, né, mas bem na resolução, né, dessa finalidade no mestrado, ele traz essas questões. Como a Paula também colocou bem, né, a gente precisa ter paciência, não estou pedindo isso, né, porque a gente sabe que são questões muito pessoais, muito íntimas, né, a gente não está aqui para ser pesquisa ou professor de ninguém, né? Temos várias publicações, né, uma O áudio da Camila cortou. Camila, você está ouvindo? muito vastas sobre o negro e complementar Melhor o Fábio responder, né? Fábio, né? Até a Camila se reconectar melhor ali. Você pode continuar. Tá bom. Vou começar pela pergunta do Gabriel. Como a Camila já disse, as instituições elas fazem vista grossa. A CBF mesmo, a gente pode pegar o caso do Caboclo, que foi o caso de assédio sexual dele foi arquivado em troca dele fornecer ajuda para instituições pró-mulheres. Então, assim, eu penso que talvez isso não vai fazer diferença nenhuma para ele, porque é só ele designar dinheiro, seja o que for, no acordo, e pronto, a barra dele tá limpa. Não foi nenhum tipo de medida que fizesse ele pensar, refletir, ou punisse num sentido de proporcionar essa reflexão para ele. Então, se a gente já vê esse tipo de conduta dentro da própria instituição CBF, a gente não consegue esperar muita coisa. Então, assim, a gente já viu diversos casos de racismo, inclusive o que eu mencionei sobre o Claudinho, ele sofreu 3 casos de racismo seguido em menos de 2 meses. Isso na Série B, e não teve postura nenhuma das instituições. Inclusive, no último caso, o Brusque, o time que estava jogando contra o Londrina, um senhor que dizem que está ligado ao time, e realmente estava, porque estava uniformizado, ele gritou macaco. Aí o time, o Brusque, se posicionou dizendo o seguinte: aquela pessoa não estava ligada a gente, então, basicamente dizendo assim, aquela pessoa não tinha nada a ver com a gente, então o Claudinho que se resolva aí, é questão dele, é problema dele. Então, tipo assim, o time claramente responsabilizou ele por ter sofrido racismo, então fica assim, fica uma incógnita, tipo assim. Oxe, muitas vezes a gente pensa que era melhor ter ficado calado, mas às vezes é melhor falar porque já evidencia, já deixa claro como as instituições não se portam. Tem um outro exemplo também do Danilo Avelar, do zagueiro do Corinthians, que ele cometeu um ato racista e o clube afastou ele está mais de meses parado. Eles estudam voltar, mas não reintegrar ele, mas só que tem muitas pessoas contra essa reintegração dele ao time. Então isso é uma conduta que certamente botou ele no banco, botou ele para pensar. Mas a gente pensa, tá,
é uma situação isolada ou a gente pode acreditar que são passos lentos que os clubes brasileiros estão dando pensando nisso? Será que muitas vezes a gente vê post nas redes sociais, será que é algo que os clubes estão fazendo essa reflexão dentro da sua estrutura ou será que é só algo para fazer fazer uma média, mostrar que estão combatendo de fato? Mas quando a gente vê na prática, a gente vê que isso é completamente diferente, tanto o CBF aqui no Brasil quanto a UEFA lá fora. Então, às vezes é uma multa simples, uma multa simbólica para dizer, punimos, mas não é algo para fazer o seguinte, proporcionamos uma reflexão, proporcionamos um meio para se desconstruir aquilo. E um exemplo que eu amo dar toda vez que eu falo disso é do Borussia. O Borussia, em 2019, ele ganhou um prêmio de time exemplar. Porque ele proporciona aos os sócios torcedores do clube visita a museus que foram locais que foram utilizados como campos de refugiados, que hoje se tornaram um museu. Então, eles proporcionam essas viagens, eles proporcionam essa desconstrução nos seus sócios torcedores. Então, da mesma forma que o futebol se tornou uma instituição que permite que o sujeito propague o preconceito, a violência que está dentro de si, o Borussia mostrou que pode usar dessa instituição para também desconstruir. Então, a gente vai conseguir dar esses passos quando os times se posicionarem e fizer ações plausíveis. Não é simplesmente mutar ou simplesmente deixar o cara para escanteio, porque a gente sabe que muitas vezes isso não adianta de nada, não adianta demitir e simplesmente deixar de lado. É simplesmente fazer algo que desconstrua isso no sujeito, que faça ele pensar. E sobre o que a Geisa tinha comentado, sim, é importante o branco participar dessas questões, mas é como eu tinha dito, o negro ele sofre a respeito daquilo, então ele tem propriedade para dizer a respeito daquele sentimento, mas isso não exclui acolher o que o branco tem a dizer. Então a gente tem que produzir esse conhecimento não polarizado, mas um conhecimento junto, onde que cada um vai se dizer do seu lugar de fala e desconstruir isso. Dia 3 teve eu mencionei no início, na partida entre Inglaterra e Hungria, não sei se vocês viram na notícia, mas há 2 meses atrás a Hungria aprovou uma lei que proibia as mídias divulgarem conteúdos considerados ofensivos. Então, excluía qualquer conteúdo homossexual. Então, não podia se falar disso na mídia. Então, foi uma repercussão tão grande que num jogo contra a Alemanha, um jogador da Alemanha fez um gol, chegou na frente da torcida da Hungria e fez um coração em forma de protesto. No dia 3, no jogo da Inglaterra, todos os jogadores da Inglaterra abaixaram, fizeram o movimento do Vidas Negras em Porto, só que os jogadores da Hungria continuaram em pé. A torcida vaiou, a torcida tacou copo. Ironicamente, é um ato triste, mas me deu uma alegria quando eu vi que o primeiro jogador que marcou um gol em cima da Hungria foi um jogador negro que correu, tirou a camisa, fez tudo que tinha direito, e a torcida começou a tacar copo. E por incrível que pareça, um dos companheiros de seleção, um jogador branco, ele pegou um desses copos, olhou para a torcida, bebeu e jogou de volta. Então, assim, ele trivializou aquilo, foi uma forma de, tipo assim, dizer, olha, o que vocês estão fazendo aí é inútil, isso aqui não vai afetar. É como se fosse um ato de dizer, olha, eu tenho consciência do que está acontecendo aqui e também não vou aceitar do lugar de branco dele. Então, assim, o branco ele é extremamente necessário. Inclusive, ano passado, na UEFA, quando um jogador numa partida do PSG, não lembro quem era o adversário, mas eu sei que o jogador adversário disse que alguém da comissão da arbitragem ofendeu ele. Então, tipo assim, na mesma hora todo mundo parou a partida, o jogador estava nervoso, estava exaltado, mas só que todo mundo saiu. Falou assim, tá, vamos parar a partida. Todo mundo saiu. E lá dentro do vestiário, todas as duas equipes conversaram e pensaram, não, agora que já acalmou, beleza, vamos seguir a partida. Vamos dar o pontapé aqui e vamos continuar. Então, tipo assim, são posturas. Então, poderia ter algum jogador branco que falasse assim, não quero. Mas foi unanimidade em campo de todos pegarem e saírem. Então, é uma postura. Então, talvez muitas vezes o branco, ele não pode, talvez numa situação ele talvez não vá falar nada, mas uma simples atitude é o suficiente para se posicionar, para mostrar, olha, isso aqui não é uma questão que ele vá combater sozinho, que isso aqui é uma dor que diz do que ele sente, mas isso não quer dizer que eu simplesmente vou fazer vista grossa. Estou aqui acolhendo e vou fazer o que possível dentro do meu contexto. Então, é isso.
Eu queria só falar uma coisa. Nessa Olimpíada agora, nós tivemos um problema na ginástica masculina, porque o Ângelo Assunção, um negro, não foi, né? Porque ele sofreu em 2016 aqui no Rio, do Nori e de outros atletas da equipe dele, sofreu racismo. Ele foi denunciar, né? Quando acabou, aí o Nori pediu desculpas publicamente, ficou suspenso 30 dias, e quando ele foi renovar no Flamengo a bolsa dele, o Flamengo não renovou, e disse que é porque não era comprovado que houve racismo. Ele ficou fora da seleção por falta de condições de manter o treinamento. Está sem clube até hoje, foi campeão olímpico, ou seja, um atleta negro que não foi porque ele ficou sem trabalho. Então, isso aconteceu agora. E o Nori chegou lá e perdeu. E ele falou lá que aquilo que aconteceu, do racismo que ele fez, da crítica, da zombação no vestiário, mas no alojamento, é uma coisa que marca ele até hoje. Ou seja, tanto sofre o Nori, que é branco, quanto sofre o negro também, né? Mas quem sofre mais? Eu acho que o Ângelo Assunção está fora dos treinamentos e dos campeonatos por uma punição só porque ele levou a sério a denúncia do racismo. Então, eu só queria falar disso. Outra coisa, assim, eu acho que o Fábio falou sobre a questão das multas, porque a Conmebol também finge que multa, na UEFA também, então a gente tem racismo em tudo quanto é lugar, né? E o Daniel Alves, lembra aquela vez que ele pegou a banana, jogaram para ele e comeu no meio do jogo? Acho que foi do mesmo... É isso, gente, eu vou parar de falar. Vamos para as considerações finais, né? O nosso horário já se esgotou, então 2 minutos para vocês encerrarem, né, as considerações finais. Ótimo. Bom, é um prazer estar aqui, prazer estar com todos, né? Com Paulo, Fábio, né? Eu espero que essa mesa tenha sido de boa reflexão para todos, né? A psicologia do esporte também abrange a psicologia social, né? E eu deixo aqui para vocês, né, como Paula, como Fábio, né, vários documentos que a gente tem da psicologia social, da psicologia do esporte, do futebol, racismo, que a gente pode consultar e pode unir a todos. Então, eu deixo aqui as resoluções que nós temos, né, do CFP, né, resolução do Código de Ética, de racismo, atuação do racismo, atuação do esporte, né, a dissertação do Márcio Strauss também, que é a mais atual que nós temos hoje, e eu deixo especialmente que está público para todo mundo acessar, todo mundo mesmo. 2 canais que a gente tem hoje, que é o Observatório Discriminação Racial, né, que está aí na internet. Ele tem várias pesquisas sobre racismo no esporte, especialmente no futebol, e o Ludopédio, que também fala sobre racismo no futebol, especialmente. São 2 institutos de suma importância para a gente, que colocam essas 2 questões, racismo e gênero, em termos científicos, tá, gente? Isso é o mais importante, científico e de fácil acesso. Então, fiquem todos atentos, né, às publicações que nós temos sobre isso. Temos muitos materiais sobre racismo no esporte e questões de gênero também, tá bom? Abraço para todos. Boa tarde, bom fim de domingo. Você ou eu, Fábio? Vou despedir, então, de uma vez, né? Queria agradecer muito, espero que a gente tenha levantado muitas questões, porque a gente tem uma psicologia do esporte, às vezes, muito voltada para a preparação dos atletas, treinamento mental, né? Controle do estresse e vários protocolos para avaliar
o desempenho, as metas. Tudo bem, essa psicologia do esporte é necessária demais, mas eu acho que a psicologia social precisa tomar o esporte para si. É por isso que amanhã nós temos uma mesa sobre o esporte enquanto lazer, esporte enquanto um direito. Por que que ele não se realiza? Por que que o Estado não faz isso acontecer, mesmo depois de uma Copa do Mundo aqui, mesmo depois de uma Olimpíada? O que que acontece que a gente não democratiza o esporte? Todas as modalidades. Então, nós vamos conversar sobre isso, no mesmo horário amanhã, né? E eu queria dizer também, como a Camila disse, que nós temos, né, no Conselho Regional uma comissão de orientação de psicologia do esporte. Para quem se interessar, é só ligar para o Conselho, saber dos dias da reunião para poder começar a participar, ok? Para mim, a psicologia social crítica precisa estar tomando o esporte, as questões de gênero, racismo, o doping, né? Porque se a psicologia social não se debruçar nisso e a gente ficar dependendo só de uma psicologia do esporte que fica treinando os atletas, absolutamente alienada da questão do esporte enquanto um aparelho de Estado reproduzindo, né, todas as segregações, se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Então, acho que está nas nossas mãos, de psicólogos sociais, fazer esse trabalho. Bom, eu quero agradecer a todos que compareceram, agradecer às minhas amigas psicólogas, a todos, a organização do evento. É de extrema importância. Eu brinco que eu não gosto de ficar um dia sem falar sobre isso, porque se me derem brecha, eu estou falando de psicologia, futebol e racismo, que é minha paixão e vou carregar. Então, a gente precisa pensar cada vez mais. Eu sempre bato no ponto que a gente não pode parar simplesmente na discussão. Então, a gente não pode parar no que a gente aprendeu de novo aqui. A gente tem que sempre buscar mais, atualizar, colocar tudo isso em prática. Porque eu penso que quando eu estava estudando, antes de me formar, eu pensava, eu só sou um aluno. Hoje eu tenho ainda mais a certeza que eu ainda só sou um aluno ainda para aprender muito mais do que a psicologia tem a dizer. Então, a gente tem que debruçar mesmo, a gente tem que buscar, a gente tem que desconstruir nós mesmos para projetar isso no mundo. Então, é isso. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui. Nós agradecemos novamente, né, em nome do 22º Encontro Regional Abrapso Minas, a Paula, Camila, Fábio. Também agradecemos aí a contribuição da Mariana, da Arielle e a todos que participaram aqui conosco, né? Temos aí mais programações no dia de hoje, né? Outras 2 mesas redondas às 19 horas e amanhã uma série de atividades. Confiram lá no nosso site. Tchau, gente!